Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Pode parecer desnecessário dizer que a poluição faz mal à saúde, mas como o ser humano insiste em desperdícios com danos ao meio ambiente, cientistas rastreiam os efeitos dos poluentes do ar na saúde das populações. Nesta coluna Minuto do Cérebro, o professor Otávio Pontes Neto traz os resultados de uma pesquisa que mostram forte relação do carbono negro com o aumento de doenças cardiovasculares e o AVC hemorrágico. Nos últimos anos, diversos estudos têm apontado para uma associação entre poluentes ambientais e um aumento de risco e ocorrência de doenças cérebro e cardiovasculares. Mais recentemente, a poeira e o carbono negro, que é uma forma impura de carbono produzida durante a combustão incompleta de combustíveis fósseis como madeira ou de biomassa, que existe na forma de aerosóis em sedimentos e solos, tem sido associado a um aumento de risco de cardiovascular e até a ocorrência de câncer de pulmão. Mais recentemente, foi apresentado no Congresso Europeu de Acidente Vascular Cerebral em Lyon, na França, um estudo muito interessante desenvolvido por pesquisadores da Tailândia, onde eles avaliaram a associação de poluentes atmosféricos naquele país ao longo do tempo com o desenvolvimento de doenças cerebrovasculares. E eles encontraram uma associação forte entre a presença de níveis elevados de carbono negro e de poeira na atmosfera com a ocorrência de acidente vascular cerebral hemorrágico. E um outro achado interessante é que esses efeitos do carbono negro e da poeira foram mais pronunciados em indivíduos diabéticos, sugerindo que esses poluentes parecem aumentar um processo inflamatório sistêmico que já acontece nos pacientes diabéticos. Em conjunto, esses estudos científicos reforçam o conceito de que o ambiente, a poluição ambiental e o aquecimento global têm um impacto negativo na saúde das pessoas. Ouvimos o professor Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela, para a Rádio USP. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Economia, por Gilson Schwartz. Professor, qual o tema da coluna hoje? ESG, 3 letrinhas que estão fazendo barulho atualmente. E no centro da polêmica, mais uma vez, o trilionário Elon Musk, o dono da Tesla. O que é ESG? É uma sigla que resume 3 preocupações centrais para quem está de olho no futuro da economia mundial. E de environmental, ambiental, o S de social e o G de governança, ou seja, meio ambiente, sociedade e governança tornaram-se elementos críticos para que a gente possa, mesmo sem uma revolução, mantendo o sistema capitalista, a propriedade privada, enfim, mantendo o mundo mais ou menos do jeito que ele está, prestar mais atenção nos impactos ambientais, sociais e sobre a própria cidadania, a relação entre as empresas e a sociedade, ou o que muita gente chama de governança. Por exemplo, impacto da emissão de gases poluentes, aquecimento global, a pegada de carbono, de metano, a poluição do ar e da água, o desmatamento, a gestão do lixo, dos resíduos, a própria eficiência com que a gente usa a energia e o respeito à biodiversidade. Toda essa agenda é fácil de reconhecer, ela está em evidência há vários anos e é também tudo aquilo que o governo Bolsonaro tem se oposto, né? Realmente o Brasil está se tornando aí uma espécie de referência internacional do desmatamento, especialmente na Amazônia, e também ao relaxamento da fiscalização na área ambiental. Vejam que na União Europeia isso é obrigatório. A empresa, o banco tem que explicar se os seus investimentos estão afetando e como, né? E se tomarem providências, tem que explicar muito bem da onde que eles vão compensar o impacto ambiental. A área social também deteriora, especialmente esse ano, depois da pandemia e com a guerra, a volta da inflação, a volta de políticas de juros altos, o aumento da dívida pública, tudo isso dificulta a gestão do impacto da própria ação das empresas e das organizações na sociedade. Então, direitos humanos, leis trabalhistas, segurança no trabalho, salário que seja justo, questões de diversidade de gênero, etnia, crenças religiosas. Na época digital, a questão da proteção de dados, da privacidade, enfim, tem uma série de questões que dizem respeito também à própria
dimensão social do investimento privado que não dá para ignorar mais. Professor, e o que representa a letra G? O G de governança tem a ver com política, ou seja, como que as empresas são administradas, qual é a transparência, como é que é o perfil de comportamento, inclusive, dos executivos, como é que são os conselhos das empresas. Essas empresas combatem a corrupção. Também não adianta ficar reclamando da corrupção e sempre criticando os políticos. Quer dizer, o político que se corrompeu foi corrompido por alguém, muitas vezes é uma empresa. Então a empresa adota práticas internas para combater a corrupção, faz auditorias, tem transparência de dados, diz quanto ganham seus executivos. Então são temas que afetam a liberdade de empreender. O Elon Musk quer empreender uma espécie de capitalismo sem restrições, né? Ele é um libertário, chamado libertário, não quer que ninguém se coloque no caminho entre o que ele decide e o que vai ser o resultado da sua empresa, que é total liberdade, mas a gente já sabe, quando a liberdade de alguém extrapola os limites, muito frequentemente ela acaba prejudicando a liberdade dos outros. O Elon Musk, um exemplo péssimo para a elite empresarial do planeta Terra, acaba sendo inclusive excluído, né? Excluído pela própria comunidade, em que ele fala que o ESG é uma verdadeira farsa. De fato, há empresas que dizem, né, fazem um discurso, tem uma retórica de que respeitam as questões ambientais, sociais e de governança. Mas o fato de que esse indicador ainda tem muito chão pela frente não significa que se trata de uma farsa. A agenda da sustentabilidade, da inclusão social e da política transparente, ela veio para ficar. Quem for contra vai lutar contra a própria história. A gente volta daqui a 2 semanas comentando as tendências de economia, política e tecnologia no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Bibliomania, por Marisa Midori. Professora Marisa Midori, muito bom dia. Hoje, excepcionalmente, sou eu que converso com a senhora. Professora, como é que se fabrica um best-seller político? Bom dia, Roberto. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Como se fabrica um best-seller político é o título do mais recente trabalho de Ezequiel Zafferstein, pesquisador e professor da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Buenos Aires. O livro veio a lume no ano passado pela Siglo XXI Editores, uma pesquisa de fôlego que nos permite compreender como se movimenta a engrenagem da propaganda política nesses tempos tão difíceis de polarização, fenômeno conhecido entre os argentinos como grieta, mas que parece cercar ou mesmo assombrar todos nós. Basta pensar no processo dramático vivenciado pelos franceses nesta eleição para a sucessão presidencial. Mas de que trata exatamente o livro? O autor demonstra que desde o início do novo milênio, durante o mandato de Cristina Kirchner, o debate político argentino se viu às voltas com o que eles chamam de revisionismo dos 70, ou seja, o acerto de contas com a ditadura militar, que envolveu questões de direitos humanos, política de Estado e a abertura de processos judiciais. Algo semelhante com o que ocorreu no Brasil, donde a importância da Comissão Nacional da Verdade, instaurada de 2011 a 2014. Ocorre que, ao remexer o passado, como observa o autor, vieram à tona diferentes escritos da reação, dentre os quais uma trilogia publicada pela editora sul-americana, sob os títulos Fuimos Todos, de 2007, Nadie Fue, de 2008 e Volver a Matar, de 2009, todos os títulos de Juan Bautista Iofre. Nos bastidores dessa verdadeira batalha editorial que se travou na época, a figura de Pablo Avelluto, futuro ministro da Cultura do governo de Maurício Macri, apresenta-se como um gatilho para se compreender o papel do editor, amparado, é claro,
pelo grande capital na compreensão das engrenagens do poder midiático, que age sobre a imprensa periódica, é claro, mas que não descuida dos livros. Professora, essa história é muito interessante, principalmente porque aqui no Brasil também a gente vivencia essa polarização política, né? É exatamente isso. E eu acho que estamos frente a um fenômeno que não recebeu, salvo engano, uma investigação semelhante à que faz Ezequiel Zafferstein para o caso argentino. Ademais, estamos falando de edições que ultrapassaram em muito a margem dos 100.000 exemplares. Por exemplo, a biografia de Nestor Kirchner, de Luiz Mahou, publicada pela editora Planeta em 2009, atingiu a marca de 200.000 exemplares, superando best-sellers internacionais como os livros de Isabel Allende, Stephanie Meyer e Dan Brown. É bom lembrar que estamos falando do país com os mais elevados índices de leitores de livros da América Latina. Logo, uma pesquisa sobre os best-sellers políticos, esse fenômeno tão contemporâneo e a compreensão dos seus bastidores, diz muito sobre as engrenagens dessa máquina de ideologias que hoje nos divide. É ler para crer. Muito obrigada. A professora Marisa Midori conversou com Roberto Castro. Bibliomania, por Marisa Midori. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, na última coluna nós comentamos sobre episódios de racismo na cobertura da guerra da Ucrânia, mas outros vieses também podem ser destacados, não? Sim, há diversas facetas da cobertura da mídia ocidental que têm me chamado a atenção. Uma delas é o espaço e a maneira como se trata esse conflito em comparação com outros que também são importantes, como, por exemplo, o do Iêmen, um país que tem sido destroçado por uma guerra civil terrível desde os anos 1990, e um país onde os Estados Unidos fazem um papel que não é nada elogiável. Desde 2015, os Estados Unidos apoiam a coalizão liderada pela Arábia Saudita no combate aos rebeldes Houthi lá no Iêmen, com apoio logístico, com fornecimento de combustível para os aviões sauditas, com inteligência e principalmente com a venda de muitas armas que geram negócios bastante grandes para as empresas americanas produtoras de armas. Esse é um conflito que raramente a gente vê noticiado no Brasil, por exemplo. E mesmo na mídia americana, é muito raro você ter notícias sobre a questão do Iêmen. Claro, sempre se pode dizer que a questão do Iêmen não coloca em risco a estabilidade do mundo, como potencialmente coloca em risco o conflito atual por envolver uma superpotência nuclear, que é a Rússia, e por envolver nas proximidades diversos países da Europa. E quanto à cobertura dos motivos da guerra? Há uma quase unanimidade sobre a causa da guerra. A causa da guerra é um homem louco, que não se sabe bem porquê, resolveu agredir uma nação indefesa, muito menos armada, e que está sendo destruída. Isso, objetivamente, pode parecer verdadeiro, mas, e talvez até seja verdadeiro. Eu não sei se o Putin é louco ou não é, mas ele é retratado como tal. Mas há muitas pessoas, inclusive pessoas do Ocidente, que acreditam que o que ele tem feito é produto de provocações que podem colocar em risco a segurança do seu país. Por exemplo, a edição desta semana da revista Economist tem um artigo de um professor da Universidade de Chicago, professor de ciência política, chamado John Mearsheimer. E ele assina um artigo dizendo que a expansão irresponsável da OTAN provocou a Rússia
e que, de fato, há motivos para o Putin se sentir ameaçado. Eu não sei, eu não sou especialista nesse assunto, não sou especialista em Ucrânia, nem mesmo em Rússia, eu não sei até que ponto há razão dessa suspeita que se atribui às intenções da OTAN. Mas o que me chama a atenção é que esses pontos rarissimamente são colocados na cobertura do conflito atual pela maior parte dos jornalistas ou dos jornais, dos veículos informativos dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e do Brasil. Não acho, inclusive, que devesse haver meio a meio espaço, mas que deveria haver um pouco mais de reflexão sobre o que pode ter provocado a Rússia ou o Putin a agirem como estão agindo. Isso eu acho que seria importante para que a sociedade pudesse compreender melhor a complexidade do assunto lá na Ucrânia. Então, esses dois pontos me chamam muito a atenção, além, é claro, da questão de que nós já tratamos em um espaço anterior, de que a maneira como as pessoas na Ucrânia que estão sofrendo uma crise humanitária terrível e merecem toda a solidariedade, são tratadas em comparação com as pessoas que sofreram crises humanitárias similares no Iraque, nos próprios Balcãs, e no Iêmen e em diversos outros países do mundo. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman. Cartografias são fascinantes. Na nossa coluna a gente já as explorou de diferentes maneiras e em relação a diferentes cidades, seja São Paulo, seja as outras capitais do estado do Brasil, principalmente relacionadas ao modernismo, né? Mas mesmo em Berlim, quando lá estive em 2019, eu já perdi a noção do tempo. Mas enfim, outras cidades que nos atraem, em particular por essa relação com os museus, né? O papel dos museus, a relação que esses museus estabelecem nessas leituras das respectivas grades urbanas. No Brasil, a gente pode fazer isso com a própria São Paulo, usando, por exemplo, como referência o Oscar Niemeyer, né, que viveu muito, foi longevo, de 1907 a 2012, né? E existem até, acho que existe uma publicação sobre isso, pontuando a cidade de São Paulo com essas edificações produzidas, desenhadas, elaboradas, pensadas pelo Oscar Niemeyer e sua equipe, né? Em Berlim, por exemplo, o Schinkel, um arquiteto da passagem do século XVIII para o XIX, é essencial, né? Ele também marca essa cidade com obras icônicas, né? Belo Horizonte, mais uma vez, com o Niemeyer, é fascinante também. E no caso da Cidade do México, eu cito o Teodoro González de León. Fale um pouco, então, sobre Teodoro González de León. Teodoro González de León nasceu em 1926 e morreu em 2016. Ele está lado a lado com os grandes arquitetos latino-americanos do modernismo nessa parte do mundo. Já citei Oscar Niemeyer, mas a gente no Brasil pode citar o Paulo Mendes da Rocha, o próprio Vilanova Artigas, né? No México, o Juan O'Gorman, já citado também na coluna passada. O Pedro Ramírez Vázquez, né, é um dos principais arquitetos do museu esse grande, enorme, gigantesco museu de arqueologia da cidade do México. O Matthias Goeritz, que é mais um artista, mas também teve relações com a arquitetura. E no México também o Luiz Ramiro Barragán, que foi o único a receber o prêmio máximo da arquitetura, o Pritzker, né, no México. O Teodoro divide algumas de suas principais obras com outro arquiteto, o Abraham Zabludovsky. Então eles são contemporâneos e juntos desenharam obras icônicas, como o próprio El Colegio de México,
de 1976, o Museu Rufino Tamayo, de 1981, uma obra-prima, e uma curiosidade, a Embaixada do México no Brasil, em 1976. O Teodoro está na gênese da cidade universitária da UNAM, dessa gigantesca Universidade do México, né? E ainda como jovem arquiteto. Além disso, ele também é responsável pelo desenho do MUAC, o Museu de Arte Contemporânea desta mesma universidade. O professor Martin Grossman conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Foi anunciada pela enésima vez que a Cracolândia acabou. A Praça Júlio Prestes, conhecida como a Praça do Cachimbo, onde ficava a Cracolândia, amanheceu vazia e ninguém entendeu nada, nem mesmo os vizinhos ali do local. Será mesmo que acabou, professora, dessa vez, ou mudou mais uma vez de lugar? Pois é, de repente, a Praça Júlio Prestes, a Praça do Cachimbo, amanheceu vazia. E aquilo que era conhecido e identificado como Cracolândia, de pronto, parecia haver desaparecido. Será? Logo, o governo, através da Secretaria Executiva de Projetos Estratégicos da Secretaria do Governo Municipal, anunciou que sim, finalmente a Cracolândia acabou em função de várias ações que teriam sido feitas pelo governo. Logo em seguida, a questão pareceu muito mais complexa. Não apenas porque, ato contínuo, a Praça Princesa Isabel, próxima a esse local, se encheu de gente, inclusive de usuários, mas também através da circulação da notícia de que teria sido o próprio tráfico quem havia ordenado a mudança de local. Mas mais que isso, resolver, afinal de contas, o que aconteceu, é muito importante ressaltar que absolutamente a cena aberta de consumo de crack na cidade de São Paulo não acabou, muito pelo contrário, se multiplicou. Se nós tínhamos em 2017 60 pontos de cenas abertas de consumo, sobretudo de crack, mas também de outras drogas, hoje esse número é de 150. Sem dúvida, uma dispersão dessas cenas aconteceu. E mais, a pergunta que não quer calar é, sim, tráfico, de um lado, mas de outro lado, uma população extremamente vulnerável, envolvida nessa situação, uma população sem casa, sem família, sem estrutura, sem rede de apoio social, que encontrou acolhimento numa rede de usuários de tráfico, é dispersa sem ter qualquer perspectiva de atendimento, de cura, de acolhimento. Na verdade, o que nós estamos percebendo através desses movimentos está muito longe de resolver, de fato, a questão complexa social, de saúde mental, mas também urbanística, que marca essa região, Sandra. Professora Raquel Ronick, como resolver essa questão ali naquela região, hein? Do ponto de vista da ação dos governos municipal e estadual, parece muito claro que o objetivo primordial é limpar esta área, mudar a composição de seus moradores e, portanto, centenas de pessoas que moravam em pensões, ocupações precárias na região, foram simplesmente removidas sem qualquer tipo de atendimento, constituindo e adensando o número de sem-teto e sem-terra que ocupam as ruas, as praças e vários locais absolutamente precários na nossa cidade.
Em segundo lugar, as próprias edificações demolidas para dar lugar a uma nova paisagem, eliminando a presença de um território popular vulnerável naquela área. Em terceiro lugar, isso também significa, sem dúvida nenhuma, uma mudança radical de perfil social e racial naquela região, atraindo para ela moradia, equipamentos de pessoas de maior renda. E as pessoas que foram eliminadas de lá, bem, as pessoas que foram eliminadas de lá, esses verdadeiros refugiados urbanos, continuarão nesse estado permanente de transitoriedade e sujeição à remoção e expulsão. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Cidade para Todos, por Raquel Ronick.